Vamos seguir? Vamos continuar aqui com o nosso Cidade Alerta? Ó, atenção, nós voltamos a falar do acidente envolvendo o ônibus do Transporte Coletivo Grande Londrina, da Transporte Coletivo Grande Londrina, da empresa, né? Pela primeira vez, o presidente da CMTU, que é responsável pela fiscalização do ônibus, resolve dar entrevista. O sindicato que representa os motoristas também se posicionou. Lembram desse caso? O motorista disse que o acelerador trava. Ele sai levando tudo que tem pela frente, atinge ali vários carros, são 11 carros, são 3 motos, várias pessoas feridas. E a nossa expectativa é, existe uma perícia que vai ser feita nesse ônibus, existe uma investigação para tentar entender o que aconteceu e mais, existe o relato de que o motorista é experiente e que o que provocou esse acidente é o fato de travar o acelerador. Mas será que o que realmente está por trás desse acidente? Vamos ver? Reportagem. As investigações para apurar a causa do acidente já começaram. Quinta-feira da semana passada, cerca de 4h30 da tarde, a câmera de segurança flagra o ônibus desgovernado pela rua Benjamin Constant, em pleno centro de Londrina. O coletivo bate nos veículos que estavam estacionados e quase atinge um pedestre. A principal suspeita, um problema no acelerador do veículo, que teria travado. Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da categoria, no dia seguinte, técnicos da Volvo de São Paulo vieram para a cidade para realizar perícias. Os técnicos da Volvo vieram na sexta-feira, parece que ainda não tem nada conclusivo, né? Vai ter outros peritos da própria Volvo que vai vir para essa perícia. E hoje, na parte da manhã, eu conversei com a diretoria da empresa e parece que a Polícia Civil também, né? Tem provavelmente aí uma vistoria externa aí da Polícia Civil pela gravidade do acidente. O trânsito em 2 quarteirões da rua Benjamin, perto da Supercreche, ficou bloqueado por mais de 4 horas. O ônibus bateu em 11 carros e 3 motos. Destruição para todo lado. Foi susto grande. Acabou de ver lá, susto grande, aquela família lá, um moço que saiu do ônibus. Foi muito correria aqui. O ônibus estava lotado, com cerca de 40 passageiros. 4 pessoas ficaram feridas e precisaram ser atendidas pelas equipes do SEAT. Um rapaz de 27 anos e uma mulher de 52 estavam no coletivo. Uma criança de apenas 6 anos e uma grávida de 27 anos eram ocupantes de um dos carros. Todos foram levados para a UPA do Jardim Sabará com ferimentos leves. Todo dia eu pego esse ônibus, todo dia esse horário. O acelerador não voltou. No que ele acelerou para vir, não voltou mais. E aí ele não tinha como controlar mais o carro, não controlou. Ainda não tem prazo para a finalização do laudo da perícia que está sendo realizado depois do acidente. O ônibus tem ano de fabricação 2013. A CMTU informou que frequentemente a empresa precisa mandar relatórios de manutenções da frota e está acompanhando o caso de perto. A falta de manutenção, você coloca em risco primeiro os motoristas, que todos os dias estão naquele ônibus. O próprio sindicato acompanha e já se manifestou no sentido que as manutenções são realizadas, até porque é uma das condições do contrato. Mas o que a gente fez? A gente faz como todo contrato, independente se é o ônibus, se é a empresa que faz a roçagem, se é a empresa que utiliza um veículo para transporte. A gente notifica e pede que apresente um laudo e apresente as devidas explicações daquilo que ocorreu. O sindicato da categoria informou que o motorista tem mais de 20 anos de experiência trabalhando no transporte coletivo em Londrina. Depois do acidente, ele foi afastado das ruas para se recuperar emocionalmente e aguarda um posicionamento da empresa. É um motorista experiente, né? Um motorista que faz os cursos regulares do CONTRAN. E pela experiência que ele teve, ele evitou o pior, né? Então, para nós, a experiência dele mandou muito nessa questão do acidente, né? Que ele pôde evitar aí, talvez, uma tragédia, né? Que poderia ter sido fatal para certas pessoas. Então, para nós, ele foi um herói, sim, porque evitou o pior. Os motoristas são as pessoas que nos levam, nos trazem com a maior segurança possível, são pessoas preparadas. E às vezes pode acontecer. E o que nós queremos é que o cidadão londrinense tenha a informação correta,
que o cidadão londrinense tenha certeza de que o serviço é prestado e prestado de forma adequada. Bom, você há de convir comigo que se o presidente do sindicato dos motoristas fala que foi pela experiência do motorista que foi evitada uma tragédia, então quer dizer, foi falha mecânica. O motorista segurou no braço, com experiência, e evitou. Uma falha mecânica como essa acontece? É normal? Ou falta manutenção? Aí que está o ponto. É aí que a gente tem que achar o X da questão. É normal travar um acelerador? É o que a perícia vai apontar, se travou ou não. Se travou, é normal travar um acelerador? Eu não sei se é normal, eu não sou mecânico, mas acredito que não. Mas se travou, então está faltando manutenção? É isso que a gente quer entender. Eu já vou adiantar que o motorista foi afastado. A alegação, como está na reportagem, é que para ele se recuperar emocionalmente. Eu só espero, de coração, que não sobre na conta do motorista. Que o motorista não perca o emprego por conta disso. Porque o que a gente vê são, sim, ônibus com problema. Senão não caía a roda de ônibus rodando, senão não caía a porta de ônibus rodando, senão não chegariam centenas de mensagens todos os dias reclamando que os ônibus estão velhos. Não é? Lembrando que esse ônibus aqui estava no limite para poder parar de rodar. E um levantamento de alguns vereadores aqui da cidade, um levantamento mostrou que vários ônibus estavam rodando, passando do limite da idade que pode rodar. A gente vai continuar acompanhando esse caso. E se você é motorista de ônibus, quer dar entrevista, quer se abrir, quer falar se está rodando em ônibus sem manutenção, pode mandar mensagem 99952-5383. 99952-5383. Buganza, eu sou motorista, queria falar aqui, eu tenho experiência, queria comentar. Não é só mandar mensagem aqui, fechou? A gente não precisa, por exemplo, identificar você, motorista, que quer se abrir. O que a gente quer entender, realmente, é o que aconteceu no caso. É o que a gente quer entender. Porque assim, ó, de verdade, eu vou dar um exemplo aqui. Se fosse um caminhoneiro, um caminhão ali, e tivesse passado atingindo 14 veículos, não é de uma empresa, é um autônomo, o caso seria apurado, seria investigado? Seria, é o que a gente espera, é a investigação do caso. Se fosse qualquer um, o caso seria investigado, tem que acontecer com a empresa também.